Gente, bom dia. Tá todo mundo aí? Paloma tá aí. Quem eu vi aqui das fotinhas? Douglas, Larissa. Larissa, eu lembro de você, da sua foto. Você disse que quer ser plena, né? Vamos ser plena, Larissa. Vamos começar essa história hoje de ser plena. Isso, Larissa tá aí. Yasmin. Yasmin falou também, mandou a fotinho para Fernanda falando que está em busca de conhecimento, né? Muito bacana. Vou falar bastante disso aqui hoje para vocês. A Dani, o Vitor, Fernanda. Legal. Que bacana que vocês estão aí. Gente, vamos conversar um pouquinho assim por cima, antes da gente iniciar realmente, né? Porque tem bastante gente vindo aí, apesar de eu ter atrasado um pouquinho. Gostei bastante de receber a imagem de vocês, a fotinho de vocês, com o que vocês estão interessados, o que vocês estão buscando. Eu estou bastante acostumada na conversa, no diálogo, nas palestras, que a gente tem bastante troca. Então, conversem bastante comigo, eu estou vendo o que vocês estão falando. Se tiver dúvida, falem as dúvidas. Olha, não entendi o que você falou muito rápido. Como que acontece nessa situação, em outra? Falem comigo que a gente vai desdobrando as ideias, vai descobrindo novas coisas. Combinado? Certo? Vocês topam? Bom, quero agradecer vocês por vocês estarem aqui nesse sábado de manhã para a gente conversar um pouquinho disso. Eu quero compartilhar com vocês que essa é a minha primeira live, então eu estou um pouco nervosa, estou trabalhando a minha inteligência emocional aqui, tá? Com vocês, trabalhando meu medo, né, de falar numa live, que, como eu falei para vocês, pessoalmente é muito mais fácil, pela internet é um pouco diferente para mim. Mas aí juntas a gente vai conversando. Bom, vou falar um pouquinho de mim para vocês me conhecerem. E aí, como eu conheço vocês mais ou menos, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou psicóloga, formada pela Universidade de Taubaté, desde 2014. E eu sempre tive interesse em entender como as pessoas funcionam, o que leva o comportamento delas, né? O meu interesse pela inteligência emocional começou quando eu percebi que algumas relações que eu tinha não funcionavam, né? Às vezes no trabalho, às vezes pessoal, e relacionamento com as pessoas era um pouco complicado de entender como é que as minhas emoções tomavam conta de mim. E aí eu comecei a entrar na área da inteligência emocional. E foi muito legal porque a gente começa a entender que hoje o mundo é inteligência emocional. Então, o sucesso, dependendo do que vocês definem como sucesso, o que é subjetivo, né? A gente consegue alcançar sabendo lidar com quem a gente é, né? Então, eu fui me especializar em atendimento de casal e de família, porque tudo começa na família, né, gente? A gente é uma folha em branco, e aí, na nossa casa, na nossa construção, como pessoas, experiências, né, coisas que os nossos pais nos ensinam, algumas crenças que são limitantes também, né? Fazem com que a gente vai se tornando o que a gente é. Então, eu me especializei em atendimento de família e de casal, para entender a base onde tudo começa. E no consultório também, eu vi muita gente falando das emoções, da ansiedade, né? Ansiedade é o que mais aparece, ansiedade, aspectos mais depressivos, né? Frustração. Aí, Carol chegou. Carolis, me achará. Carol, entra aí, vamos conversar sobre as emoções. E aí eu comecei a perceber que essa era uma demanda muito grande, todo mundo estava sentindo a mesma coisa. Então, tem dias que eu só falo de ansiedade no consultório. É muito bacana trabalhar isso no consultório, ajudar a pessoa individualmente, mas eu comecei a perceber que se a gente fizesse de uma forma mais geral, mais global, a gente alcançava mais pessoas com mais resultados. E como isso é necessário hoje em dia para a gente ter esse sucesso, independente de qual seja o sucesso, né? Olá, Camila, bom dia. Vamos começar aqui também. Bom que você chegou. E aí, eu faço parte também de uma empresa de inteligência emocional voltada para crianças. Essa empresa faz muito sentido para mim, porque ela trabalha essas emoções, que eu vou falar para vocês um pouquinho aqui, com as crianças.
Então, quando você tá lá pequenininho, não sabe como dividir o seu brinquedo, né? Um amiguinho te provocou, te empurrou, e você fica com muita raiva. Quem nunca escutou da mãe, né? Bate de volta. Chegar em casa vai apanhar de novo, né? E aí a gente aprende a lidar com isso desde o começo. A gente já aprende que as coisas não são tão grandes como a gente vê, né? Já desde o comecinho, e a tendência na vida adulta é que isso seja muito mais tranquilo, né? Que a gente não tem esses problemas que a gente tem hoje. Que eu também compartilho com vocês, que eu também estou elaborando a minha inteligência emocional, e a gente tá todo mundo crescendo junto aí. Bom, eu queria também entender um pouquinho com vocês, vai escrevendo também o que vocês têm de maior prejuízo, assim, uma situação que eu não consegui controlar, fiquei muito ansioso, tive palpitação, nossa, eu não soube como lidar com aquele medo, eu não soube como lidar com, às vezes, com uma tristeza muito grande, alguém falou alguma coisa para mim, eu não soube como responder, né, e vão compartilhando aí, falando, olha, eu tive uma situação que eu não sabia como lidar com isso, com aquilo, que aí a Fernanda tá aí também no back office me ajudando a responder umas perguntas que a gente vai falar no finalzinho, tá? Eu ia preparar um slide para vocês também, para a gente ir acompanhando, acho que é legal ter um material de apoio, mas como a gente não é muito boa na tecnologia, a gente demorou até para entrar na sala, e a gente não conseguiu colocar o slide, mas a gente vai evoluir, gente. A gente vai conseguir, vai chegar lá. Teremos outras reuniões. Olha, a Carol já falou aqui para mim, quando gritam comigo, eu não sei o que responder, por mais que eu esteja brava, eu fico retraída e depois choro. Isso é bem comum, Carol. Ou a gente age de um extremo ou de outro, né? Ou a gente fica quieto, segura a raiva, e ela sai de alguma forma, através do choro, ou às vezes tem pessoas que são mais agressivas, mais reativas, então elas estouram como forma de defesa. A dificuldade é esse equilíbrio aí no meio de como lidar. Vou falar disso. Obrigada pela sua informação. Gente, pode falar aí as situações que vocês passam, tá? Bom, isso é um pouquinho de mim. Eu e a Fernanda, a gente está elaborando um curso de inteligência emocional, muito bacana, tá ficando muito legal. Vocês já têm um e-book que eu mandei para vocês já leram, né? Uma pinceladinha, um pouquinho dos assuntos. É bem interessante, acho que é super o assunto do momento. Principalmente vocês da mentoria da Fernanda que estão começando essa vida profissional agora. Eu acho que vai ser muito bom já começar com essa sabedoria, né? Vai ser muito bom. Então, você já tem um pouquinho do conhecimento lá, e aqui eu vou explanar melhor. A Yasmin me disse, ó, quando tenho muitas demandas no trabalho e não atendo os prazos ou algo sai fora do que planejei durante o dia. É a famosa ansiedade, né? A gente fica ansioso para que tudo saia do jeito que a gente quer. Mas não sai. Quase nunca sai. Porque se saísse, a gente teria bola de cristal, né? Mas não sai. Bom, essa é um pouquinho de mim, né? Então, trabalho com a psicologia, sou apaixonada por ela. Adoro as trocas, adoro o desenvolvimento pessoal. Então, compartilhem comigo tudo que vocês quiserem, certo? Bom, vamos falar o que é inteligência emocional. Gente, o que vocês entendem como inteligência emocional? O que é esse novo nome? Novo, né? Relativamente novo. As pessoas falavam bastante de QI. QI é um conceito antigo que considera o percentual de inteligência, coeficiente de inteligência. E esse QI é o que determinava há muito tempo atrás a nossa capacidade de cognição, de compreensão e de trabalho e de sucesso. E aí veio um famosão, um psicólogo, PhD, importantíssimo, Daniel Goleman, e ele definiu o conceito, ele estudou, através de pesquisas, o conceito de inteligência emocional, que desde então só vem crescendo. O que é essa inteligência emocional? Carol, já vou te responder, só vou finalizar o conceito de inteligência e já respondo para vocês, mas vão escrevendo. Isso, Patrícia, equilíbrio entre as emoções, é isso mesmo, entre emoção e razão. Então, Daniel Goleman daí disse, olha, gente, a gente não pode definir uma pessoa inteligente só pelo conhecimento técnico que ela tem, cognitivo. Como que a gente faz com uma pessoa muito inteligente, mas que não consegue se adequar no ambiente de trabalho? Quando a gente faz com uma pessoa super inteligente, que sabe fazer fórmulas físicas, planilhas maravilhosas, mas que
não consegue ter um bom relacionamento com a família, que é muito introspectivo, né? Muitas vezes, pessoas muito inteligentes não tinham resultados bacanas. O que acontece com elas? Já deve ter acontecido com vocês, né? Estuda pra caramba para uma prova, estuda pra caramba para um concurso, alguma coisa assim. Chega na hora, esquece tudo, né? Mas, gente, eu estudei, o que aconteceu? O que aconteceu foi a sua emoção que te atrapalhou. Então, o Daniel Goleman veio explicando que por que a nossa emoção nos atrapalha tanto? Por que ela é tão decisiva assim, né? Vou responder vocês antes de continuar. Como diferenciar a ansiedade de depressão? É difícil, Carol, porque a ansiedade e a depressão, elas andam juntinhas. Eu costumo dizer que elas são prima-irmãs. Então, elas sempre estão juntas. Sempre não, é muito comum que elas estejam juntas. A depressão é um estado mais melancólico, né? Diferente também da tristeza. A tristeza todo mundo tem, né? Sentimentos são normais, todas as pessoas têm todos os sentimentos e emoções. Alegria, raiva, tristeza, medo, insegurança, ansiedade, né? Todo mundo tem. Nojo, enfim. Então, a depressão, ela vem num estado onde a tristeza, ela é constante. Não precisa acontecer nada para você ficar chateado, não precisa acontecer nada para você ficar triste. A depressão é uma condição onde você vive triste, né? Onde você vive sem sentido, principalmente não tem sentido na vida. Então, para que eu estou vivendo? Acordei hoje para fazer o quê? Né? Nada traz felicidade, muitas vezes nada traz sentimento nenhum, é um buraco, né? Uma falta de sentido. A ansiedade é uma vontade de estar lá no futuro, né? Então, eu tô inseguro, e aí eu não sei o que vai acontecer, então eu quero que aconteça logo, para que eu possa resolver logo essa situação e ver se eu me sair bem. Eu, por exemplo, aqui hoje, né? Tava super ansiosa. Como será que vai ser? Vai dar certo? A gente vai conseguir conversar? Eu não vou conseguir vê-los nem falar com eles, mas será que a gente vai conseguir trocar essa demanda, né? E aí eu queria que isso acontecesse logo para eu ter certeza que vai dar tudo certo. São diferentes, tá vendo, Carol? Só que, muitas vezes, por ficar ansiosa, eu tenho uma expectativa muito grande, né? Alguém falou ali antes mesmo, a Yasmin falou com demandas muito grandes, eu não atendo as demandas, e aí eu me frustro, eu fico chateada. E isso vai acontecendo tantas vezes que eu posso entrar num processo depressivo por estar muito triste o tempo inteiro. E aí eu começo a ficar triste mesmo, começo a ficar mais melancólico. Ou o oposto. Então eu tô tão chateada, tão triste, que eu fico muito ansiosa para saber quando isso vai melhorar, quando isso vai passar, né? Se eu não vou afetar as pessoas, se nada vai dar errado no meu jeito de ser, porque eu tô com uma baixa autoestima na depressão. E aí eu começo a ficar muito mais ansiosa. Então eles estão sempre relacionados, né? Camila falou, quando eu fico nervosa, ansiosa, minhas mãos suam, tremem e eu fico da mesma forma que a Carol citou acima. Ansiedade. É ela. Patrícia tinha falado que é o equilíbrio entre as emoções. Camila continua, é algo que me atrapalha muito e que atrapalhou no meu antigo trabalho. Realmente, isso atrapalha na vida de uma forma, assim, muito intensa. A Larissa que quer ser plena, lembro de você, Larissa. No meu trabalho, eu tenho muitos problemas com a autoridade dos meus chefes, eles gostam de misturar a autoridade na frente dos outros. Eu tive uma paralisia de me ver fora do corpo, batendo na minha chefe. Acho que tinha uma raiva grande aí dentro que não estava sendo olhada, né? Seu corpo estava realmente querendo se defender. O Pedro falou sobre o filme Divertidamente, ele fala das emoções. É muito legal quem quiser assistir, né? Conteúdo de filmes é muito bacana. O Divertidamente ele fala bastante de como lidar com elas. Assistam, quem já assistiu, depois a gente pode dialogar sobre isso, é bem legal. Larissa, eu sei, tem muita história aí mesmo dentro da gente, muita situação, eu entendo. Rita é legal, acho que você não tinha comentado ainda, né? Já fiquei assim muitas vezes, depois eu melhorava e tinha esse pensamento de muita tristeza. Minha maior dificuldade é que eu me irrito com muita facilidade, é a Dani. Se algo sai diferente do que eu planejava do dia, dependendo do meu comportamento da pessoa, eu já fico irritada. Legal, é isso mesmo. Então, por que tudo isso acontece, como eu estava dizendo para vocês?
nós fomos primatas, né, lá na floresta, na época primitiva, por muitas gerações, assim, uma proporção de 500 gerações para primata e 5 para seres que desenvolveram a consciência e desenvolveram a inteligência. Então, a gente foi por muito tempo primata, e por isso essa experiência está muito impressa nas nossa essência, né? O sistema límbico, um pouquinho de neurociência para vocês. O sistema límbico, ele é responsável pelas nossas emoções. Ele está bem no comecinho aqui, né, no final do pescoço, no início do cérebro, que foi quando a gente se desenvolveu. Nossa cabeça começou a crescer, nossa cabeça começou a crescer, e aí a gente desenvolveu outras áreas do cérebro, e o córtex pré-frontal aqui, que é a área da racionalidade. Então, ele está aqui na frente. É ele que nos faz pensar antes de agir. Então, são dois fatores. Primeiro, que o sistema límbico, ele é acessado primeiro, porque ele inicia primeiro. Então, nas emoções, o que a gente primeiro, numa situação, o que primeiro acontece são as emoções. Depois, dá tempo de chegar essa informação até o cérebro para a gente pensar. Também porque o sistema, aqui, nossa racionalidade, ela é mais complexa, ela tem mais neurônios, então demora muito mais para a gente pensar e elaborar uma resposta racional do que uma resposta emocional. Então, nós somos devastadoramente devastados, né, pela emoção. Aí chega o ponto que vocês vão falar para mim, e aí, gente, faço o quê? O que eu faço, então, com isso? Eu separei esses conteúdos para vocês, né? O que é o QI, o que é a inteligência emocional, a relação com o sucesso, que eu tinha falado. O que a gente tem que fazer? A gente não tem que excluir a emoção, a gente não tem que guardá-la dentro da gente, a gente não tem que fingir que ela não está existindo, a gente não tem que pensar em outra coisa. Ai, minha chefe brigou comigo, então eu vou ficar quieta, né? Então, a Larissa falou. Então, não funciona, Larissa, não dá certo, né? Mas também eu não posso sair por aí bravando para todo mundo os meus sentimentos, porque eu não sou um ser único no mundo, né? A gente quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, né? Como a Dani falou, mas as coisas não acontecem. E aí, o que a gente faz? A ideia, bem superficial aqui para trazer para vocês, para que vocês consigam aplicar de alguma forma na vida de vocês, é que eu preciso de pelo menos alguma fração de segundos para dar tempo para minha mente me dar uma resposta consciente, né? Mas a gente pode aumentar esse tempinho, né? Então, se a minha chefe foi lá e me falou uma coisa que eu não gostei, eu não respondo. É só o que eu preciso fazer no primeiro momento. Eu não respondo. Porque a tendência da minha resposta ser carregada de emoção e eu me frustrar em algum momento no futuro é muito grande, né? Eu achei que poderia bater na minha chefe. Olha, Larissa, você pode bater na sua chefe, mas ninguém te impede, né? Mas quais são as consequências de bater na sua chefe? Elas são grandes. Então, podemos, pode, mas acho que não seria muito interessante para você, né? E é por isso que a gente não faz essas coisas, porque a gente sabe que, no fundo, elas não nos ajudam. Demissão, sem pagar contas, sem dinheiro, né? Então, a ideia é assim, gente, acontece uma situação que você não sabe lidar, que te deixa, né, que te domina, muitas vezes o coração acelera, uma descarga de cortisol, que é o hormônio do estresse, muito grande no nosso corpo, e a gente paralisa, ou a gente sobe um calor, e aí o que eu faço com isso? Faço nada naquele primeiro momento. Me dou um tempo. Quanto tempo, Carol? Cada um tem o seu. 5 minutos, 1 minuto, 10 segundos, ou 1 hora, ou no dia seguinte, eu não sei, né? Vocês vão descobrindo com as experiências, vocês têm que tentar. Então, quanto tempo eu preciso para eu poder pensar em como eu vou resolver essa situação de forma inteligente, sempre respeitando as minhas emoções. Então, assim, eu não vou deixar de lado o fato de que alguém me irritou, de que alguém me machucou, ignorar, fui machucada, deixa pra lá, nem doeu tanto. Doeu sim, né? E eu não preciso deixar com que as pessoas me machuquem. Mas eu também não preciso machucá-las de volta, né? Então,
para se eu machucá-la de volta, eu crio uma situação, eu não resolvo o meu problema e vira tudo uma porcaria enorme, uma bola de neve gigante de problema. Então eu dou um tempo para mim, saio e reflito. Deixo o meu córtex pré-frontal que a evolução me deu, né, que me fez crescer como ser humano, um ser inteligente, e eu decido como eu vou falar com essa pessoa que eu não gostei, que isso não foi legal, que para ela não repetir. Se é uma hierarquia, muitas vezes eu tenho receio de como eu vou ser tratada, né? Se é uma pessoa muito importante na minha vida, eu fico com medo de magoá-la, né? Então eu preciso refletir sobre isso. E eu me dou esse tempo para pensar. E eu vou entrar em outro tópico que é o autoconhecimento. Como eu sei como eu faço isso? Como? Eu preciso me conhecer. É isso. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber os meus limites, eu preciso saber das minhas habilidades. Então, qual é a minha habilidade? Eu preciso conversar em grupo para saber me resolver melhor? Eu preciso conversar pessoal? Eu posso mandar uma mensagem? Funciona bem para mim? Ou não? Preciso olhar olho no olho. Qual é a minha maior habilidade para resolver esse problema? Como eu vou falar que isso não me satisfez? Aí eu começo a trabalhar a minha assertividade. Não sou passiva, não fico quieta, não sou agressiva, não brigo com ela, mas sou assertiva. Falo direto, de forma calma e tranquila, porque eu já dei tempo da minha emoção dar uma baixadinha, né? Já chorei, já xinguei ela na minha cabeça, já fiz tudo que eu podia. Então agora eu vou calma e falo com ela. Patrícia perguntou, mas isso envolve ego, superego e id? Desculpa, Patrícia, eu demorei um pouquinho para te responder. Isso exatamente o que envolve? Me manda aí, qual a sua dúvida exatamente? Já tive paralisia facial por guardar meus sentimentos e dores. Olha, Larissa, o seu corpo ele é super sintomático, pelo que eu tô percebendo, né? Então, tem pessoas que expressam mais pelo corpo as emoções e tem outras que expressam menos. Mas todas expressam, né? Mente e corpo não se separam, elas são juntas. Isso é psicossomática mesmo, né? Existem as doenças psicossomáticas. A síndrome do intestino irritável, por exemplo, é uma síndrome completamente emocional, né? Se você for no gastro, ele vai te passar uma dietinha ali, mas ele vai falar psicoterapia. E é incrível, né? A gente não dá atenção para esse tipo de coisa. Bom, eu ia falar do autoconhecimento. Eu preciso, né, refletir sobre mim mesmo. É difícil, gente. É muito fácil olhar para o outro, falar, olha, você está sendo chato, olha, seu comportamento é inadequado, fulano é muito egoísta. E eu? E eu sou o quê? Às vezes as pessoas falam umas coisas e aí a gente não gosta de ouvir, né? É chato pra caramba. Aí que vem a autorreflexão. Não é tudo que nos falam que tá ok, as pessoas não nos conhecem, né? Mas também não é tudo que a gente joga fora. A ideia é filtrar. Escutem, absorvam, reflitam. Tem a ver comigo? Tem. E a gente vai saber, tá? Vai tocar aqui. Tem a ver comigo? Tem. Legal. Então eu sou assim, realmente. Essa pessoa falou, ela tem razão, vou tentar melhorar. Tem a ver comigo? Não tem nada a ver comigo. Não, não tem. E usem o seu senso crítico, tá? Sejam sinceros com vocês, certo? Não tem nada a ver comigo, realmente. Não tem, então deixa isso pra lá. Nessa autorreflexão, eu passo a entender mais sobre mim e eu consigo me dizer cada vez mais quem eu sou e como eu vou resolver situações de forma racional, para eu conseguir lidar com a minha emoção. Então, assim, não é ignorar a emoção, né? Já falei isso, vou repetir. Não é ignorar a emoção. Emoção e razão juntos sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu preciso olhar para as minhas emoções. O que o meu corpo está dizendo, né, Larissa? O que o meu corpo está dizendo, né? O que a minha emoção está dizendo para entender o que eu estou sentindo e assim eu resolver de forma mais inteligente possível, certo? Para isso, processo de autoconhecimento. Vou puxar a sardinha para minha brasa e dizer que psicoterapia é lindo, né? Psicoterapia faz essa conexão maravilhosamente bem. Mas não é só a psicoterapia, né, gente? Existem outras estratégias que você pode usar, né? O conhecimento tá sempre, o autoconhecimento é sempre seu. A Larissa respondeu sobre o ID? Acho que não respondeu, né?
se você quiser perguntar de novo, a Patrícia, em que essa questão de conseguir resolver as emoções sem matar a chefe, é do ID? Olha, a gente pode dizer que o ID, o superego e o ego, eles são conceitos da psicanálise, é uma abordagem dentro da psicologia. Mas não existe só psicanálise, né? Existem várias outras abordagens que falam a mesma coisa de perspectivas diferentes. Então, esse do id, do superego e do ego, eles são conceitos da psicanálise. E eles trazem um pouco desses impulsos. Então, se a gente for falar de psicanálise, a gente pode dizer que as emoções, elas estão dentro do id. As emoções, elas são mais impulsivas, elas são primitivas, né? E o id é tudo que é primitivo. O superego é tudo que é racional. Então, é que a gente estava falando de neurociência, e neurociência é uma coisa, psicologia é outra. Eles se relacionam, mas eles são de áreas diferentes. Mas se você quiser casar os dois, a gente pode dizer assim, Patrícia, que o superego, que é a tomada de decisão consciente, né, que são as normas, a moral e a conduta, é a sua razão. E o id, que é o primitivo, são as emoções. E o ego, que está no meio ali, que é a junção dos dois, é a sua inteligência emocional. Se você quiser juntar os dois, funciona bem assim. Yasmin, eu fiquei 5 dias internada com espasmo estomacal por conta das emoções. Forte, hein, Yasmin? Gente, eu não tô vendo os meninos. Cadê o Guilherme, que queria equilíbrio e paz? Não vi o Guilherme falando, né? Paloma tá aí? Não vi a Paloma também, né? Ah, o Thales falou, legal. Patrícia me respondeu. Eu sei como é, Larissa, meu estômago é o primeiro sinal de cor, Pedro falou. Thales, bom dia. Eu gostaria de saber se coisas como pesadelos constantes e paralisia do sono estão conectadas a problemas emocionais ou problemas mais fisiológicos. Olha, tudo está conectado. É muito difícil a gente mensurar, é fisiológico ou é emocional, de uma forma geral. Cada um é um, e cada situação é uma situação. Eu acho que isso Thales, você tem que trabalhar com alguém de forma individual, para saber se os seus pesadelos e os seus sonos, e a sua paralisia do sono, ela está mais vinculada com um problema ou com outro. O que eu posso dizer da paralisia do sono, na verdade, eu posso responder de forma da neurociência, né? A neurociência explica a paralisia do sono como um delayzinho, como um lagzinho que você tem. Então, você entra no sono REM, que é o sono mais profundo, e aí você adormece e o seu corpo paralisa, para você não sair por aí andando como um sonâmbulo. Sonâmbulo tem essa questão, ele dorme, mas o corpo não paralisa. Mas ele tem que paralisar, né, gente? Senão a gente sai por aí sonâmbulo. Ser sonâmbulo não é uma coisa muito segura. Mas tem o oposto, quando você acorda e o seu corpo não acordou. Então, você já acordou na consciência, mas seu corpo está paralisado. É um delayzinho entre os dois se conectarem. Acordei, meu corpo pode se mexer, dormi, meu corpo está quieto. Quando tem esse delayzinho, tem a paralisia do sono, você já está consciente, mas não consegue se mexer. Dura segundos, mas a sensação é de muito tempo. Eu já tive uma vez, é bizarro mesmo. Não sei se é você que teve ou outra pessoa. Os pesadelos, né, a paralisia do sono pode estar conectado com o emocional, sim, porque o emocional e o químico e o fisiológico estão juntinhos. Então, se eu estou muito emocionada, muito estressada, por exemplo, eu libero hormônios, o cortisol vai lá e vai para o meu corpo inteiro. E aí mexe no meu corpo inteiro de maneira fisiológica, né? O cortisol é um hormônio. Então, tá ligado, sim. O pesadelo constante, tem uma teoria da psicologia que explica como as emoções mesmo, né? Então, são emoções que você sabe, o que você não sabe, que você teve durante o seu dia, que elas aparecem através de imagens no seu cérebro, porque a gente sonha com imagem, né? A gente não sonha a gente sonha com imagem, a gente não sonha com mais nada, a gente vê coisas no sonho. Então, a gente transforma as emoções em imagens e elas têm significado, né? Elas têm significados emocionais. E não necessariamente que uma sequência de sonho tenha um significado consciente, mas um significado mais simbólico, né?
Bom, o que acontece? A gente está falando do autoconhecimento, da autorreflexão, aí a gente passa a ter uma situação consciente diante de uma situação adversa. É assim que a gente vai adquirindo nossa inteligência emocional. E isso está ligado com muitas outras coisas, né? Não só com isso básicozinho que eu tô falando para vocês. Vocês devem saber disso, né? A autoestima influencia muito, né? Então, eu preciso entender que eu sou completamente responsável pelos meus sentimentos, né? Na autorresponsabilidade. Então, eu estou onde eu estou por decisão, por ação ou por omissão. Então, se algo tá ruim na minha vida, não é por conta do meu chefe. Se algo tá ruim na minha vida, não é por conta da minha mãe, do meu namorado. Se algo tá ruim na minha vida, é minha responsabilidade. E se eu quero transformar isso, eu ajo diante das situações. Então, numa situação de estresse, tô pegando a situação aí de matar a chefe, eu vou responsabilizá-la, né? Eu vou dizer assim, minha chefe é uma chata, é uma mal educada, ela não tá entendendo todo o meu esforço, que eu moro longe, que eu não dormi essa noite, que eu tenho que pagar conta, minha chefe é uma grossa. Ela tem participação, ela influencia? Lógico que influencia, a gente influencia, é influenciado, né? Se alguém chega e briga comigo, a tendência é que eu fique triste, não feliz. Mas são tendências. A responsável por elas sou eu, tá? Então, minha chefe foi chata? Foi. Beleza. E o que eu vou fazer para mudar essa situação que eu tô vivendo? Então, eu preciso me conscientizar das minhas emoções, refletir a respeito de quem eu sou, do que eu quero, de como eu funciono, das minhas habilidades, tomar decisões conscientes para transformar a minha realidade. Porque eu sou responsável por mim, pela realidade que eu quero viver, né? E aí eu fico mais tolerante à frustração. Então, quando alguém me fala não, quando alguém fala gostei, quando alguém é grosseiro, eu fico menos reativo, eu ataco menos essa pessoa, porque eu sei que a responsabilidade não é dela, é minha, né? Então, eu vou agir em função de transformar. E quando eu estou mais consciente de mim mesmo, das minhas emoções, eu me amo mais, né, gente? Eu me amo mais. E aí, eu me aceito com erros, com defeitos, porque convenhamos, quem aqui é semideus? Quem aqui é semideus, levanta a mão aí. Espero não ver ninguém, né? Porque estamos diante de uma interseção aí, se alguém for. Ninguém é, né? Somos todos humanos e humanos são todos falhos. A gente falha, gente. Aceitem. Não sei se vocês me acompanham lá na minha página, né? Quem não tiver, pergunta aí para Fernanda. A gente está trabalhando juntas nessa página também. A falha, o erro não é uma escolha, é uma etapa, né? E lá na minha página eu faço alguns posts falando a respeito disso. Da gente jogar fora a nossa culpa, da gente parar de se punir, da gente se martirizar, né? A ideia é que a gente é responsável pelas nossas atitudes e não culpados e nem vítimas. Deixa eu responder vocês aqui que eu me perdi, falei bastante, agora eu me perdi. Gente, me interrompam, tá? Eu sou uma tagarela. Tagarela. Por favor, me façam perguntas, senão eu vou embora. Como excluir pessoas tóxicas da minha vida? Carol perguntou. Tenho a síndrome de boazinha e acabo me desgastando com isso. E se sempre ajudando, não importa quem. Olha, Carol, é muito bonito ajudar, não importa quem. É legal. Uma característica bastante altruísta, bem bonita de se ter. Mas não em todos os momentos, né? Então, se você quer continuar ajudando as pessoas, Carol, primeiro você tem que se ajudar. Não dá para ajudar alguém sem se ajudar antes. Responde para mim. Dá para você dar carona para alguém a pé? Eu consigo falar, vem aqui, ó, vou te levar no meu carro. Não consigo se eu não tiver um carro. Então, primeiro eu preciso estar bem para que eu consiga ajudar as pessoas. E o que talvez você faça é ajudar demais as pessoas e se ajudar de menos, porque você gasta muito tempo ajudando as pessoas, convenhamos, né? Se você quer ajudar todo mundo, e a gente realmente não tem esse poder de ajudar todas as pessoas do universo. Então, a gente ajuda, mas é importante lembrar uma coisa: responsabilidade de transformação também é delas, assim como a sua também é sua. Tá? Dani, isso é fundamental, ser responsável pelos sentimentos e não culpar o outro por estar mal. A gente acaba fazendo isso, né? Quando a gente vê, já foi. Mas a ideia é essa tomada de consciência mesmo, gente. Reflexão constante. Não é fiz um pouquinho, melhorei, parei. É o tempo inteiro. A gente tá
constantemente em evolução. Então, a Carol, a Dani, né, todo mundo que eu tô conversando aqui, é uma pessoa hoje. Se eu for conversar com vocês daqui 3 meses, vocês já estão muito mais lá na frente. E aí, a ideia é se conhecer em cada processo mesmo. Né? Essa tomada de consciência, essa transformação, essa responsabilidade, né? Eu queria falar uma coisa para vocês também. Vocês vão me dizer, Carol, e por que tem gente que não alcança o sucesso? Porque a galera não sabe disso que eu tô falando para vocês. Eu também não sabia disso, gente. Também não sabia. Né? Como eu falei para vocês, eu também passei por situações muito difíceis de controle emocional, né? Eu fiz um intercâmbio em um momento, fui para trabalhar nos Estados Unidos e eu perdia controle, saudade, medo, insegurança. Ai, não vou falar inglês, eles vão tirar sarro de mim, eu tô falando errado, né? Ai, não vou naquele lugar que eu tenho medo do que vai acontecer, né? A gente reflete, pondera, trabalha as emoções e vai. Né? Aqui no consultório, nas palestras, isso aconteceu bastante, né? Será que eu tô conseguindo passar o conteúdo de forma bacana? Ai, não vou não, tô com medo. Hoje, gente, falar com vocês online para mim é uma novidade. Mas aí a gente pondera, reflete, né? Não tem como não ter ansiedade, tá? Não tem como não ter nenhuma emoção. A gente tem, olha para isso, trabalha, resolve e vai. Esses dias uma pessoa me disse que estava com depressão e que a culpa não era totalmente. Esses dias uma pessoa me disse que estava com depressão e que a culpa não era totalmente minha. Desculpa, Dani, não entendi muito o que você quis dizer. A culpa não era minha, mas era ela ou você? Não entendi, desculpa. Fernanda é semideus. Fernanda disse aqui que é semideus, gente. Vamos exigir mais coisas dela, que ela é semideus, ela dá conta. Fernanda tá podendo. Como lidar com isso da melhor forma? Porque meu primeiro sentimento foi de raiva por ser acusada de algo tão sério. Ah, você quis dizer que a pessoa estava com depressão e que a culpa era sua. Entendi. É isso? Me fala se é isso, eu te respondo. E aí, Gui, conseguiu, Guilherme. Guilherme que falou que queria equilíbrio e paz. Guilherme, bem-vindo. A gente já está metade para o final do nosso encontro aqui. Mas manda aí suas perguntas, suas expectativas, o que você queria saber, eu vou te respondendo. Entendi, é isso. Tá. Minha primeira reação foi de raiva. Vamos retomar a nossa lição. Fiquei com raiva. O que eu faço? Respondo? Não. Sei o que responder? Não respondo. Né? Você ficou com raiva. A pessoa está em depressão. É importante lembrar, gente, depressão é doença. A gente não pega a depressão. Ela é muito confundida com alguém muito preguiçoso, com alguém que não tá a fim de melhorar, com alguém que não se esforça, né? É muito confundido com uma tristeza normal. Então as pessoas acham que isso é natural. Gente, depressão é doença. Ela é uma doença de ordem química. Então, é uma doença como qualquer outra. Se eu não tenho hormônio de crescimento, eu fico anã, gente. Né? Eu não cresço. Se eu não tenho hormônio da tireoide, eu engordo, eu emagreço. Se eu não tenho hormônio da serotonina, da felicidade, eu entro em depressão. A gente não pega a depressão, quis dizer assim, né? Ela não é concreta, né? Como uma doença na pele, que eu toco, que eu pego. Então é mais difícil da gente entender. Mas ela existe. Né? Então, alguém que está em um processo depressivo, esse alguém, ele precisa de mais paciência mesmo. A gente precisa ter mais paciência. Não é uma pessoa que a gente vai debater e falar, vamos embora, igual a Fernanda falou com vocês, embora, galera. Vamos correr. Ela deve falar isso para vocês, né? Porque ela fala isso para mim. Fernanda é minha marqueteira, ela fala isso para mim, né, Fer? Então, não é assim. Então, primeiro, né, Dani, não responda. Uma pessoa que está num processo complicado, se você ficou com raiva e vai atacá-la, pode piorar para ela e para você, porque depois pode se sentir mal e culpada. Reflita, né? Ela te acusou, tá? Ela te acusou. Mas pensa comigo, Dani, você é culpada? Você se acha culpada por isso? Você acha que você tem a capacidade de deixar alguém com depressão? Eu acho que você seria uma semideusa se você fosse capaz. Não é. E nem capaz de tirar também. A gente colabora mas para melhora, mas a gente é responsável, pensando na autorresponsabilidade, nesse conceito, só a própria pessoa consegue, tá? Então, se você sabe que você não é culpada, talvez você possa se tranquilizar.
né? Entender que a pessoa nesse processo, aí vem a empatia. Essa pessoa tá nesse processo e ela tá mal e ela precisa culpar alguém. Então ela te culpou, mas você não precisa se culpar. Então, se você sabe que você não é responsável, acolha essa pessoa, fala, poxa, que pena que você se sente assim, né? Eu não imaginei que isso pudesse parecer para você, mas eu tô aqui para te ajudar. Se você quiser, a gente pode conversar, o que que você acha que aconteceu, enfim, né? Ser um pouco mais solícito ali dentro dos seus limites, né, Dani? Mas não se culpe. Agora, se você tá achando aí no fundinho que você tem um pouquinho de culpa, já joga lá fora. Você não tem. Lembra? Somos todos responsáveis pelos nossos sentimentos. O que eu controlo, gente, isso ajuda bastante na ansiedade. O ansioso, ele quer controlar o mundo, porque ele não controla a pessoa mais importante, ele mesmo. Então, eu tenho muita dificuldade em controlar meu sentimento. Então, eu quero controlar a situação, porque assim eu não preciso controlar meu sentimento, eu não vou sair fora de mim, certo? E aí o ansioso sofre, porque ele quer controlar todo mundo, mas a gente não controla, gente. Então, a ansiedade traz sofrimento, porque a gente não controla eventos externos. Pessoas, comportamentos, ações, pensamentos externos estão todos fora do meu controle. A única coisa que está no meu controle são os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações, os meus sonhos. Então, não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com o que fizeram comigo, certo? Então, Dani, você não é responsável por ter causado depressão em ninguém, nunca vai ser. E nem se acontecer com você um dia, também ninguém é responsável, certo? O Gui falou, o que que o Gui falou? Você me fez alguma pergunta? Acho que não, né? Aqui em cima, Fê me ajuda demais, é o neném. A Fernanda é ótima mesmo. Fernanda, mentoria top. A Fernanda é brava, a Fernanda é brava. Mas às vezes a gente precisa ser, né? Eu entendo, Fernanda, te compreendo. Guilherme, eu trabalho muito sob pressão e tenho muitas responsabilidades. Sou extremamente calmo em todas as situações. Tenho dificuldade em falar e guardo todo o estresse. Olha, gente mágica não existe. Vamos voltar lá para o semideus. Gente que é 100% calma, desconfie. Aí, ó, Guilherme acabou de fazer o relato, né? Ele fica muito sob estresse, sob pressão, porque ele guarda muito. Então, ninguém é 100% calmo, ninguém é 100% ruim, ninguém é 100% bom, tá? Às vezes consigo descontar no esporte, mas não é total. Você acha que tenho que falar mais sobre o estresse, pressão? Exatamente. Totalmente, Gui. Diálogo salva, né? Se você não consegue descontar totalmente no esporte, talvez você tenha que encontrar outro esporte ou outra atividade que você consiga colocar para fora, para que você consiga se resolver. Mais importante é a conexão com você mesmo. Então, colocar para fora pode ser escrevendo, pode ser fazendo letra de música, poesia, pode ser escrevendo um blog, pode ser escrevendo um diário, ler o seu diário, conversar com alguém, fazer psicoterapia. Tem que falar sobre isso, tá? O que a gente não trata aqui, vai para cá, certo? Psicossomática, que o Pedro tinha dito. Sei lá, acho que quando falo para alguém, tô querendo que o próximo lide com algo que eu tenho que lidar. Não, não. Ele não tem essa obrigação, tá? Você não precisa colocar essa responsabilidade para ele, tá bom, Gui? Você só está compartilhando, até porque ninguém tem a responsabilidade de resolver os seus problemas. Você desabafa, você troca informação, a pessoa pode te dar um conselho, e só, né? Não sinta que seja isso, e se alguém fizer isso com você, também não pegue essa responsabilidade para você, tá? Larissa, eu guardo as coisas para mim exatamente por isso, porque eu acho que falando eu vou estar dando a responsabilidade para o outro. As pessoas têm muito medo disso, né? Eu percebo. De serem julgadas pelo que estão falando e de que alguém queira resolver. Porque, na verdade, às vezes as pessoas querem mesmo resolver. Mas aí a gente está entendendo hoje que ninguém resolve o problema de ninguém. A autorresponsabilidade. Não fala mal de mim. Como faz quando você sente que não tem mais um sentido na vida? Yasmin, é um processo difícil, tá?
achar que não tem mais sentido na vida é próximo de um processo depressivo. E processo depressivo precisa de terapia, mesmo, né? Numa terapia, a gente pode entender melhor sobre você, sobre quem você é, o que aconteceu especificamente com você ou com alguém que você está citando, né, relatando, que tenha causado isso. A depressão, muitas vezes, começa com questões emocionais e vira química. Então, começa com situações de baixa autoestima, de autodepreciação, muitas vezes na família, pelos próprios familiares mesmo, às vezes no relacionamento tóxico, onde as pessoas de importância na nossa vida nos fazem acreditar por algum motivo, ou nós mesmos acreditamos, porque a gente, o ser humano é doidão, né? Ou nós mesmos acreditamos que não somos válidos por algum motivo. E aí a gente começa a deixar de se amar, de se acreditar, e a gente entra num processo depressivo e aí tudo perde sentido, né? O que você pode fazer é se informar mais a respeito disso, procure matérias, informações a respeito da depressão. Geralmente a falta de sentido está diretamente relacionada em algum aspecto depressivo, que tem pouco, médio ou alto grau, e faça terapia. Existem ONGs, existem casas de apoio, que o processo de psicoterapia é mais acessível, porque infelizmente a terapia é elitizada, né? Ela é cara. É caro fazer terapia, mas é importantíssimo. É um investimento pessoal, assim, importantíssimo. Caso o problema for dinheiro, existem vários acessos à psicoterapia aí mais possíveis, né, para todo mundo. Eu falo isso, gente, porque eu demorei muito para entender isso. Eu, que sou psicóloga, demorei, né, para entender isso no meu processo de terapia, que eu precisava realmente pagar e me engajar, que isso é muito importante para mim. Carol, a gente não é responsável por destruir a autoestima do outro, ter gritado, tratar com raiva, ou outro não ter deixado ele triste? Olha, como eu falei antes, a gente influencia, né? Então, se alguém vier gritar comigo e falar que eu faço tudo errado, a tendência é que eu fique triste mesmo, né? E eu vou ficar chateada. Se alguém faz isso com muita frequência, se é uma pessoa muito próxima de mim, meu pai, minha mãe, meu namorado, um professor, é claro que isso influencia, né? Existe a responsabilidade de não causar dano ao outro. Sim, mas eu não consigo controlar isso, tá? Porque alguém pode ser muito cruel comigo e eu dar de ombros. Né? Alguém pode chegar e falar assim, Carol, sua live ficou péssima, entendeu? Se eu fosse você, não faria mais isso, porque você não tem dom para isso, desiste, né? E eu posso ficar muito chateada, provavelmente ficarei. Mas o que eu vou fazer com isso é minha responsabilidade. Então depende do quanto eu estou preparada para lidar com os meus sentimentos, certo? Agora, se a gente sabe que a gente causa um impacto na vida do outro, para que a gente vai causar, né? Então, assim, eu não sou responsável, porque o que o outro faz com o que eu fiz é responsabilidade dele, certo? Mas eu influencio. Então, não vamos fazer isso com o amiguinho, não é legal. Patrícia, quando guardamos o sentimento e não expomos para o outro, somos totalmente responsáveis pelo que vamos sentir e pelas nossas paranoias, né? Sim. Sim, quando a gente não expõe para o outro, quando a gente não expõe para a gente mesmo, quando a gente quer fugir. A gente quer fugir mesmo, né? Mecanismo de defesa. Se alguém vai lá e coloca uma brasa quente no seu braço, você empurra. Mecanismo de defesa. Da mesma forma que uma dor psicológica muito forte vem, você empurra. Empurra de forma emocional. Por isso que a gente está trabalhando nossas emoções. Nas emoções, a gente entende a dor, né? Aí a gente aprende e empurra. Mas depois de aprender, a gente lida com ela. A gente não só foge, certo? Não fuja dos seus sentimentos. Compreenda-os, tá? Larissa, porque às vezes a gente fala e é muito mal interpretado. Ah, legal que você perguntou isso, Carol. Gente, obrigada a vocês que estão participando. Guilherme, você tirou uma soneca? Acorda aí, você não tá fazendo mais perguntas. E nem o Thales, né? São 11 horas. Vocês estão gostando aí? O que vocês estão achando? Por favor, me falem, viu? Alguns estão muito quietinhos. Legal que você tocou nisso, Carol. Por que a gente é mal interpretado? Por quê?
nós somos seres únicos. E tudo que a gente pensa, tudo que a gente acha, a nossa maneira de enxergar o mundo, ela foi criada, nossa estrutura mental, psíquica e emocional, ela foi criada a partir das nossas experiências. E convenhamos, só eu tive a minha experiência, só eu nasci da minha mãe, naquela idade, naquela época, e tive aquelas experiências únicas. Então ninguém nunca vai ser igual a mim. E isso é ótimo, porque isso ajuda na autoestima. Gente, a gente é muito valioso, ninguém mais é igual a gente. E por conta disso que a gente percebe as coisas de forma diferente. Cada um tem uma estrutura psicológica, uma estrutura física, uma estrutura cognitiva diferente. Então a gente sempre vai ver o mundo de forma diferente. O que isso significa? Às vezes eu falo uma coisa que tá na minha cabeça, mas eu preciso lembrar que o outro tem outra cabeça. E na cabeça dele, ele interpreta o que ele quiser. Por isso que eu sou a louca do diálogo, né? Então, dialogue, por isso que eu falo tanto. Dialogue, né? Pra gente saber o que tá acontecendo com o outro, a gente tem que perguntar, gente. A gente não tem bola de cristal, a gente ainda não tem essa capacidade, a gente tem internet, mas ela não nos deu essa capacidade ainda. Então, dialogue, né? Eu falei uma coisa, eu preciso desse retorno para saber se isso chegou até vocês. Por isso que eu tô dizendo também para vocês aqui, né? Tô aplicando esse conceito na minha vida. Me fala, né? Tá claro? Vocês estão com dúvida, né? Já vou aplicar também, de novo. Vocês estão com dúvida? Me perguntem. Tô falando rápido demais? Tá claro? Me falem, tá? Tá muito chato? Tá chato? Muita informação? Me falem. Que legal que a live tá ótima, viu, Pedro? Eu agradeço a sua contribuição. Carol, não vamos fazer isso com o amiguinho, não vamos. Nem com o inimigo. Larissa, estamos amando, falou todos, obrigada, Larissa, isso mesmo, Carol, anota, você é igual a mim, acho que é mal de Carol, eu também preciso escrever. Douglas, você tava aí, Douglas, você agora, você apareceu, eu não tinha visto você falando, eu também não vi a sua fotinho. Me fala aí sua dúvida, me fala aí o que você quer compartilhar, a gente tem mais 10 minutinhos, tá? Carol, uma pergunta, vamos lá, Rita. Eu tô passando por uma situação em que me envolvi com uma pessoa e vi que ela não é feliz com o corpo e tem vários outros problemas na vida, assim como todo mundo tem. Eu estou fazendo terapia e tenho alguns pensamentos bem diferentes hoje. Como me amar em primeiro lugar, sempre, ainda estou aprendendo. Que linda, Rita, que linda, que legal. É isso mesmo, não desista. Terapia dá umas tapas na nossa cara, às vezes, né? A gente fala, tô pagando para escutar isso. Mas é importante, é muito importante. Você tinha uma pergunta? Qual que é a pergunta? Acho que você vai fazer ainda, né? Douglas é o mentor, criador da mentoria. Douglas, você é o mentor, mas você tem dúvida, né? Pergunta aí, faça perguntas. Pode trazer suas questões, tá? Mentor também é gente, né, Fernanda? Mentor também tem emoções. Vamos lá para Rita. Porém, essa pessoa me mostrou muita dor e meio que tá se apoiando em mim. Isso me deixa meio neurótica, porque ela fala que só tem a mim, que ela não conversa com ninguém. Bom, que bom que ela tem você. Mas tente lembrá-la que ela não tem só você, que ela tem uma rede de apoio. Você, Rita, não é responsável por curar essa pessoa. Incentive a fazer terapia também, né? Incentive a procurar ajuda. Mostre o quanto você tá melhorando, o quanto você tá feliz e o quanto ela pode alcançar isso sozinha e que você estará ao lado dela e não caminhando por ela, tá? Então, você pode ser a ajuda, mas não a solução, tá? Então, ela não conversa com ninguém, incentive-a a conversar, né? Incentive-a. Que bom que você está conversando com ela, mas incentive a conversar com outras pessoas, porque da mesma forma que você é bacana com ela, outras pessoas também vão ser, né? Se ela tem uma relação ruim com o corpo, provavelmente ela tem uma baixa autoestima. Você pode ajudá-la falando também das suas crenças, né, positivas. Então, eu me amo por isso, eu me amo por aquilo, você também, né? Você pode ajudar, mas não resolver, tá? Eu sou a louca da autorresponsabilidade, porque eu não sei se vocês me acompanham lá
minha página. Eu tô lendo o livro, eu fiz um story. Eu fiz um só, gente, porque como eu falei para vocês, eu sou pouco digital, mas eu vou fazer outros. Que eu tô lendo esse livro de autorresponsabilidade, o poder da autorresponsabilidade, né? Ele tava na seção de autoajuda, mas eu tô achando ele muito legal. E agora eu sou a louca da autorresponsabilidade, além da louca do diálogo. Então, é um livro bem pequenininho, baratinho, acho que foi R$ 20. É bem bacana, assim. É bem legal. Se vocês puderem, de um coach, né? Que fala, o criador do coach sistêmico. E ele não tá me pagando para fazer propaganda dele, infelizmente, mas foi muito bom, então eu acho legal compartilhar com vocês. Douglas, como você lida com o sequestro emocional? Li no livro do Goleman. Exatamente o que do sequestro emocional? Tem várias questões aí. Me faça uma pergunta específica, Douglas. Você só tá querendo contar, hein? Me fala melhor disso, para eu entender. Mentor também precisa de mentoria emocional, é verdade. Falei com ela, mas ela não gostou muito da ideia. Ela ficou brava quando indiquei a terapia para ela. Mas eu mando, não, tá. E, tipo, ela tava mexendo comigo de uma forma negativa e tô querendo me afastar, porém ela pegou muito no meu pé. Cada um tem sua resistência, não podemos controlar a todos, né? Infelizmente, se essa pessoa não tá pronta ainda, ela não tá. Cada um tem um momento de tomada de consciência. Então, o de vocês está chegando, já chegou, o meu também. Então, o momento dela vai chegar também, né? Você pode auxiliar sempre. Eu fico muito preocupada com isso, eu acabo cedendo. Vamos lá, Rita. Você em primeiro lugar, ok? Então, não ceda para situações que você não pode. E como eu vou saber que eu não posso? Qual é o meu limite? Autoconhecimento para descobrir o seu limite. Tá, gente? A gente está praticamente acabando. Tinha mais um assunto que eu queria falar para vocês. Da frustração, acho que era nos limites mesmo. Da gente colocar limites das coisas que a gente pode e não pode fazer pelo outro, porque a gente está em primeiro lugar sempre. Isso não é egoísmo, tá? Egoísmo é completamente diferente de autoproteção. Autoproteção, eu cuido de mim e mostro para o outro até onde ele pode entrar no meu espaço para ele não me machucar, né? Egoísmo é quando eu quero tudo para mim. Aí isso é egoísmo, né? Mas autoproteção é completamente diferente. Cuidem de vocês, cuidem do coraçãozinho de vocês, cuidem dos pensamentos de vocês, tá? Tudo que a nossa mente acredita, ela faz. Então, pensem no que vocês, reflitam sobre o que vocês estão pensando, como vocês estão agindo e tenham responsabilidade, né? Vamos lá, o que vocês colocaram aqui? Yasmin, eu tenho uns acessos de raiva, às vezes também, e acho que nem Jesus na causa. Jesus na causa, você na causa, eu na causa, livro na causa, tudo na causa. Todo mundo vai te ajudar, Yasmin. Pode ter seus acessos de raiva, tá? Quando você fala que às vezes, isso é perfeitamente normal. Depende da intensidade desses acessos e da frequência deles. Então, estou tendo um acesso de raiva com a minha chefe, vou bater nela. Não. Né? Tenho acesso de raiva todo dia quando eu vou trabalhar. Bom, uma coisa está errada, né? Ou você não gosta do seu trabalho, ou você não está conseguindo se resolver no seu trabalho, né? Mas a responsabilidade é sua. Às vezes o seu trabalho não é muito legal, ok? Mas aí é a sua responsabilidade, querer melhorar o ambiente de trabalho, sair do trabalho, enfim, né? Penso que sou louca. Não, não é louca. Ninguém é louca. Isso não existe, né? A gente, de perto, ninguém é normal. Yasmin, fique tranquila. Não tente se encaixar em nenhum padrão. Você é você, tá? Carol, quais atividades podemos fazer para obter o autoconhecimento? Existe alguma que pode servir para todos? Olha, eu indico sempre a autoobservação. É porque é simbólico, né? Então é mais difícil de acompanhar. Mas assim, o que você pode fazer? Você pode fazer, de repente, alguma planilha, né? Colocar lá todos os dias da semana e colocar alguns conceitos. Por exemplo, como eu me senti hoje, em que momentos eu fiquei triste, quando eu fiquei triste, o que eu fiz,
como eu fiz para isso melhorar, eu estou melhor agora, quantas vezes eu tive acesso de raiva. Faz tipo um habit tracker, assim, uma folha de informações a seu respeito. E aí, quando você olhar para aquilo, você fala, nossa, sabia que eu estava fazendo isso, né? Questões sempre voltadas para você mesma, né? Sempre, uma coisa que você pode fazer, Camila, quando você falar sobre alguma coisa para alguém, faça a mesma pergunta para você. Faça sempre a mesma. Veja se você tem a resposta, né? Ai, fulano é muito estourado, né? E eu sou muito estourado. Nossa, fulano não respondeu ciclano bem lá no ambiente de trabalho, coisa chata. E eu respondo bem. Você pode ter um caderninho pequenininho assim, para fazer pequenos anotações. Esse caderninho aqui, agora eu esqueci o nome dele, já me falaram. Tem um caderninho pequenininho, azul, que é esse aqui, ó. Pequenininho, dá pra caber na bolsa, tranquilinho, assim. E aí você tá lá passando por uma situação, e aí você escreve o caderninho e deixa. Depois você lê. E aí, quando você tá de fora, você se percebe muito melhor quando você tá dentro da emoção, né? Então, você pode fazer essa planilhinhazinha aí de informações a seu respeito e preencher. Como você pode também anotar no seu caderno, né? Nesse caderninho pequenininho. E você pode sempre se observar nesse aspecto. Quando eu vejo o outro, o que eu vejo de mim também, né? Aí a gente vai se descobrindo. Gente, bom, é isso. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem mandar para a Fernanda, a gente pode combinar um outro encontro. O objetivo é que a gente amplie essas lives, que tenham mais pessoas participando, que a gente compartilhe esse conhecimento. O que vocês aprenderiam aqui, compartilhem. Eu acho que a gente só cresce trocando informações. Então, o que eu faço e falo para vocês, e vocês, com o que vocês entendem, aprendem, falem para outras pessoas, né? E isso tudo só vai gerando mais conhecimento e a gente vai evoluindo como pessoa para sermos seres melhores, né, no mundo e para vivermos melhor, né? Gente, que legal, fico feliz desse feedback, que vocês gostaram, certo? Vamos marcar mais encontros, sim. Fico feliz por vocês terem estado aqui nesse sábado de manhã, né? Quem foi para balada sexta-feira, agora já pode dormir mesmo, dorme o sábado todo, relaxa e aproveita o final de semana. Gente, muito obrigada, um grande abraço para vocês e mais autoconhecimento e bem-estar para gente. Um beijão, até a próxima.